Olá, seja bem-vindo ao Lumencast, um novo espaço de compartilhamento de ideias que estamos abrindo. Eu sou Leandro Massucato, sou gestor de projetos do Lumen Instituto e o nosso objetivo aqui é levar para você um pouco das experiências vividas ao longo do nosso trabalho nas empresas. E eu não estou sozinho aqui, estou com a Ana Amélia. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Lumencast. É um prazer iniciar esse novo projeto, essa nova ideia que nós estamos colocando em prática a partir de hoje, esse nosso pontapé inicial. E nós ficamos muito felizes por você nos acompanhar, por nós estarmos aqui, o Leandro, eu, a Juliane, que vocês já devem conhecer bastante, a Juliane Guzoni, nossa parceira nesse projeto. E nós estamos aqui porque o Lumen nasceu, o nosso Instituto Lumen nasceu com essa missão de levar conhecimento, gestão e inovação. Não só para nós, para as pessoas, mas para os nossos clientes, os nossos parceiros e para toda a sociedade. E a gente acredita, pelo menos a gente pensa que um podcast atinge muitas pessoas, pode chegar muito longe. E esse conteúdo que nós queremos trazer aqui também pode chegar muito longe e ser muito útil para toda a sociedade. E nós quisemos fazer um podcast para você que abrangesse a empresa de uma forma, abrangesse o todo da empresa, né, Ana Amélia? E aí nós pegamos a gestão, nós pegamos o conhecimento com a Ana Amélia, mas como a Ana Amélia já falou, a gente também tem uma companhia muito especial nesse projeto, que a gente está muito feliz de contar com ela aqui, que é a Juliane Guzoni, que vem complementar esse projeto, falando de comunicação, também trazendo um pouco sobre comunicação na empresa. E seja bem-vinda, Juliane, é muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Leandro, Ana Amélia, pela oportunidade de estar participando desse primeiro episódio do Lumencast, apresentando esse projeto que, sem dúvida, vai agregar muito para a sociedade, para empreendedores, para pessoas que estão envolvidas, não só na gestão, mas no desenvolvimento de projetos em todas as áreas. Todo mundo precisa de um olhar mais atento, mais cuidadoso para o mundo dos negócios, seja um pequeno, um microempreendimento ou um grande projeto, né? Ter uma mão, né, ao lado da gente, segurando a nossa mão e apontando os caminhos que a gente deve caminhar, é maravilhoso. Então, eu fico assim honrada de estar aqui e eu tenho certeza que vocês vão trazer informações, ideias que podem acrescentar muito, né, para a sociedade, para quem tem essa ideia de crescer, de se desenvolver e chegar mais longe, que o Instituto Lumen seja também aqui essa luz que acompanha tanta gente. Eu vejo que a gente, tudo surgiu de uma ideia que foi sendo construída, né, foi sendo trabalhada, foi sendo construída, mas o grande motriz é justamente isso, né? Que o podcast ele possa facilitar, trazer ideias de uma forma rápida. Não existe ideias simples na execução, mas talvez existem ideias que a gente possa colocar, fazer com que ela aconteça ou ter ela de uma forma mais rápida, né? Desde que a gente queira fazer. Então, a gente foi construindo, foi elaborando, foi montando, juntando a turma. E acho que o que você pode esperar para quem está aí acompanhando a gente hoje nesse episódio de apresentação de podcast, você pode esperar muita discussão mesmo, muita conversa, trazendo boas práticas de gestão. Nós temos aqui uma oportunidade de compartilhar conhecimento, aproveitando a experiência que o Leandro já tem na consultoria de 10 anos, mas uma experiência de vida, né? Uma experiência toda de trabalho. E ele já trabalha há 10 anos nessa área da consultoria e, com certeza, isso agrega muito. Isso pode iluminar muitas questões, muitas dúvidas, muitas angústias que talvez o empreendedor tenha. E essa conversa, esse bate-papo, talvez traga algum ponto para melhorias na sua empresa. E, de alguma forma, a gente quer colaborar com isso. E atende um chamado, né, Juliane? Porque a comunicação mudou muito ao longo dos anos, né? E nas empresas ela se tornou cada vez mais primordial e cada vez mais direta, né? Eu sou muito suspeita para falar sobre comunicação, porque como jornalista, comunicadora e defensora da boa comunicação, eu vejo aqui, né, nessa mesa, nesse espaço que vocês estão abrindo,
uma missão grandiosa. Primeiro porque a comunicação é a ferramenta de conexão do ser humano. Eu costumo dizer que a gente sem a comunicação não é nada, nós não existimos no mundo, porque eu dependo da minha comunicação, das ferramentas de comunicação, para me fazer presente no mundo, para obter tudo aquilo que eu necessito para a minha subsistência, para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento. E quando a gente fala do mundo dos negócios, você bem trouxe da questão do quanto a comunicação tem se feito presente nas empresas e no mundo dos negócios. Sempre foi, sempre esteve presente. O que nós nunca tivemos, ou tivemos de forma muito tímida, é o olhar da comunicação para todos os ambientes, né? Eu trago isso hoje como missão. Fazer com que as pessoas olhem para a comunicação, para essa habilidade, para essa ferramenta, como algo indispensável para o seu crescimento, né? Para a sua presença exponencial onde quer que você esteja. E esse espaço, ele é a ferramenta viva, né? Onde você literalmente dá voz às pessoas, dá voz a ideias, a projetos. E é um espaço construído especialmente para isso, né? É um megafone para boas ideias. Sim, pode chegar muito longe. A gente nem imagina onde pode chegar. E a gente espera que chegue realmente, que tudo isso que a gente discutir aqui, que nós trouxermos as boas ideias, possa chegar muito longe, possa ser compartilhado e nós possamos contribuir, de fato, com as pessoas. E a democratização desses meios. Hoje, a Sim. facilidade que as pessoas têm para acessar informações via celular ou pelas inúmeras ferramentas que nós temos hoje disponíveis no aparelho de TV, que eu não tenho mais esse aparelho na sala, apenas para os canais abertos ou para TV por assinatura, mas eu acesso a internet e eu acesso o mundo, ou do sofá da minha sala ou da tela do celular. Então, que a gente saiba aproveitar esses espaços que eu chamo de democráticos da melhor maneira possível. Fala-se muito das fake news, fala-se muito, né, dos conteúdos Sim. invasivos que a gente encontra na internet, mas são espaços riquíssimos para a propagação de boas ideias. Então, se nós temos boas ideias, que a gente saiba se posicionar e ocupar da melhor maneira esses espaços. Já faz algum tempo que eu falo isso para as empresas. Eu falo assim, para empresários, eu falo também para gerentes e falo para as equipes também. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo de buscar conhecimento, porque a gente faz um diagnóstico, a gente está trabalhando um planejamento estratégico, um desenvolvimento de equipe, e o cara fala assim, eu não tenho tempo de buscar conhecimento, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de ir atrás, mas, poxa vida, talvez você está olhando naquele passado onde buscar conhecimento era apenas, só tinha uma via, né? Eu me matriculo num curso, ou numa graduação, numa pós-graduação, ou num curso técnico para que eu desenvolva o meu conhecimento. É claro que hoje isso ainda é muito importante, tem o seu valor. Só que, ao mesmo tempo, a gente hoje tem muitos outros canais, né? Você pode não só ler um livro, como isso sempre teve, mas você pode buscar num podcast como esse, que a gente está abrindo esse espaço. Vai ter muita coisa que a gente vai discutir nessa mesa, vai ter muita história legal que vai vir nessa mesa. Então, nós vamos trazer empresários aqui, nós vamos trazer gerentes, nós vamos trazer pessoas das equipes aqui para contar um pouco das histórias e casos de sucesso que eles puderam desenvolver nos negócios deles, que pôde fazer a diferença, não só para atingir resultados, mas para pegar boas ideias, como você estava falando, e transformar elas em grandes resultados, em grandes projetos. Mas você tem esse espaço do podcast, você tem um texto que você pode buscar. Então, hoje, essa democratização da informação, a democratização do conhecimento. Gente, nós vivemos uma sociedade do conhecimento. O conhecimento é o grande valor hoje. Sociedade do conhecimento, sociedade da comunicação. Você estava me falando, né, a respeito da comunicação ser tão importante em todos os espaços, muito importante dentro das empresas. Um dos grandes problemas que a gente tem muitas vezes dentro das empresas vem da comunicação, que não é uma comunicação assertiva. E, com certeza, nós podemos ajudar
com essas nossas discussões e os casos que nós vamos trazer. Mas o Leandro estava falando a respeito dessa produção de conteúdo e do Lumencast mesmo, né? Dessa ideia que está brotando hoje, está nascendo hoje. Na verdade, não está nascendo hoje, porque nós já começamos essa história de podcast há uns 2 anos. Durante a pandemia, é verdade. Durante a pandemia, nós começamos a fazer... Está se materializando Está se tornando... Está ganhando mais corpo. Vamos dizer assim, antes tinha só voz, agora está ganhando um corpo. Porque a gente já fez o quê? Uns 5 episódios de podcast, mas eram só gravados, só em áudio. Tivemos alguns convidados, falamos sobre vários assuntos. E você vê como isso é interessante, você trazendo esse assunto agora. É o primeiro podcast que nós gravamos e você vê como a informação, a comunicação, ela hoje não tem mais barreiras. O primeiro episódio, eu lembro que a gente precisava gravar um piloto e nós estávamos em casa e vamos fazer um teste. E aí nós ligamos para a prima da Ana Amélia, para a Karina, que também é jornalista. E aí nós falamos, Karina, grava com a gente, vamos fazer um teste? E ela estava na Irlanda, ela estava morando na Irlanda. Então nós gravamos ali um podcast em 3 pessoas, sendo que uma delas estava na Irlanda. E a gente rodou ali, foi o primeiro episódio, foi muito legal, né? Foi Depois nós fizemos outros episódios. Nós já falamos sobre a Madame C.J. Walker, que é uma grande empresária, uma grande empreendedora, primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos. Então, a gente contou essa história. Depois, nós fizemos com a Sheila Almeida, com a Sohaila, com a Manuela. Então, a gente já rodou alguns episódios, mas nesse primeiro projeto de áudio. E agora a gente teve essa oportunidade de gerar esse podcast de uma forma diferente. Quando a gente olha assim, para o desenvolvimento da comunicação e das ferramentas, porque uma coisa é a comunicação, a outra é a ferramenta ou as ferramentas que a gente utiliza para trabalhar e usufruir de todos os recursos que a comunicação nos proporciona. O Leandro falava que antes, para você obter conhecimento, né, e informação, porque são coisas distintas, eu posso até unir o conhecimento e a informação, mas olhando para um passado um pouco mais distante, você disse, nós precisávamos ir para uma faculdade, fazer um curso, alguma coisa, mas viajando um pouquinho mais para o nosso passado, nós precisávamos sair de casa e ir para lugares muito distantes para encontrar uma enciclopédia, um livro. Sim, verdade. E depois tivemos ali as revistas, mas na juventude, né, pessoas um pouquinho mais velhas do que eu, dependíamos da Barça. Da Barça. Meu pai tinha tem até hoje uma coletânea que era o Google da nossa época. Era o Google da época. Você tinha que consultar a Barça. Então, para você aprender alguma coisa, para você buscar informação, para você desenvolver conhecimento, você tinha que sentar, fazer uma pesquisa, ter um papel, uma caneta, um lápis, e escrever e pesquisar. E aquilo demandava muito tempo. Então, quando as pessoas dizem hoje, eu não tenho tempo, eu fico pensando o que é que elas estão fazendo que não tem tempo para buscar um conhecimento, para melhorar a sua vida, para crescer nesse mundo. Porque eu não preciso nem digitar. Nós dependemos do Google, agora não apenas mais do Google, só do Google, mas eu não preciso nem ter um computador, eu não preciso digitar. Eu aperto um botão e falo no celular ou no computador o que eu digo, e pelo comando de voz vem tudo, ou quase tudo, ou muito do que eu preciso na tela que eu tenho à minha frente. E o tempo real disso, né? Eu lembro que, no caso da Barça, existiam, acho que eram 23 edições, 23 livros, volumes, e aí, para ela se tornar atual, anualmente, tinha o livro do ano, que você comprava. E aí, no livro do ano, tinha tudo que mudou, o que teve de atualização, ou o que aconteceu no mundo nesse último ano. Hoje, o que aconteceu agora há pouco, você já vai ter aqui. Então, assim, hoje é muito mais rápido. É muito mais rápido. E aí, a pegada desse podcast, para você que está acompanhando a gente nesse primeiro episódio,
E para já deixar porque agora a gente já passou aqui aquela da estreia, né? Bom, agora vamos lá. Acho que agora vai, Valério. Mas assim, ó, para o Valério poder já fazer o primeiro corte aí, Valério, né? Coloca aí. A pegada desse podcast é ajudar você nesse mundo de informação muito rápida, de muita conexão, ajudar você a trabalhar com todos esses elementos. Então, você está vendo aqui um gestor, você está vendo uma mestre na área de educação, né? de comunicação, mas educação com sala de aula, trabalhando a educação mesmo e o conhecimento, e você está vendo uma baita de uma comunicadora. Então, nós três estamos aqui com essa missão de facilitar você, o teu caminho, para buscar essa conexão entre o que eu estou vendo, o que está acontecendo nessa dinâmica muito rápida de comunicação e de conexões de informação para o seu negócio e poder aplicar isso no seu negócio. Acho que fica aí também já uma sugestão para um podcast, um próximo episódio, né? Um episódio para frente. Gestão do tempo, que é também um dos grandes problemas que nós enfrentamos. A gente tem tanta coisa à nossa disposição. Nós temos tantas informações, tantas atividades, e como gerenciar tudo isso na nossa vida? Acho que fica aí a dica para uma próxima conversa. Acho que a gente podia lançar assim a pergunta. A gente podia fazer assim. O que você quer saber? O que você quer saber? Exatamente. Manda para nós, pessoal, manda para nós. Começando aí, estamos começando o nosso podcast. Então, assim, manda para nós. O que você quer saber? O que você quer que a gente converse aqui? A gente vai trazer mais uma pessoa aqui sempre. E o que esse trio vai trabalhar com essa pessoa que vai ajudar você a melhorar não só a gestão da sua empresa, mas a melhorar a sua rotina também enquanto profissional. Exatamente. Acho que nós estamos aqui para isso. Para atender, voltando à nossa missão, que é melhorar as pessoas, melhorar as empresas e melhorar a sociedade. E o que a gente puder contribuir para isso, nós estamos aqui, gente. Manda para nós sugestão, manda para a gente. Quero participar com vocês, quero estar aí para bater um papo. Acho que esse é um espaço aberto, um espaço democrático para produção de conteúdo, para a produção de bate-papo mesmo, de vamos contribuir com a sociedade. Vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer e o que elas querem saber também. Sim. E tendo a Barça como uma fonte de inspiração hoje... Quem diria que o primeiro episódio ia ter a Barça como fonte de inspiração? Mas você imagine que cada página da Barça pode render um podcast? Ou muito mais do que um podcast, porque os assuntos tinham que ser assim muito compactados ali. Olha que a gente tem assunto para podcast, hein? Com certeza. Se você pegar aí a área de gestão, tem tanta coisa para nós falarmos. Se nós pegarmos a área da comunicação, quanto nós podemos conversar, bater papo sobre isso. E se falarmos da educação? Educação. Se a gente falar sobre inovação nesse nosso mundo de hoje... Ana Amélia, a gente tem assunto eu digo mais, eu digo como diz o ditado, assunto para mais de metro, eu digo que só essa semana, eu vivi pelo menos umas 3 experiências, vou colocar assim, 3 assim que me vem à cabeça claro, assim, muito fácil, que renderia cada uma uns 2 episódios de podcast. E como a gente consegue, a partir de uma conversa, de uma reflexão como essa, visualizar o quanto as áreas são interligadas? Quando eu falo em gestão, eu não penso na gestão sem conhecimento, sem informação, sem comunicação. Quando eu penso em educação, na formação do cidadão, eu não faço isso sem gestão, sem comunicação, sem conhecimento. Quando eu penso na comunicação, eu não consigo promovê-la da melhor maneira sem educação, sem gestão, sem conhecimento. Então, nós estamos num mundo que é todo interligado e precisamos dar as mãos para juntos a gente levar um pouco dessa essência para a nossa sociedade. Afinal, eu acredito que essa é a grande contribuição que todo ser humano, todo cidadão tem. Fazer com que a nossa sociedade seja um pouquinho melhor, a partir da nossa existência, a partir da nossa contribuição. É isso aí. Bom, pessoal, acredito que para esse primeiro episódio a gente tem esse objetivo de explicar um pouco para você e de você entender, né, o que nós propomos para o nosso Lumencast. Vem muita coisa legal por aí. Para você que acompanhou esse primeiro episódio, a gente quer agradecer,
a sua atenção nesses primeiros minutos do nosso Lumencast, os minutos que o coração bateu um pouquinho mais forte, pode ter certeza, que a barriga doeu um pouquinho mais e que a gente pôde apresentar um pouquinho para você o que a gente vai desenrolar ao longo dos nossos episódios. Participe, pode contribuir, a gente vão dando ideias para a gente, você que de repente é nosso cliente, é nosso amigo, é nosso parceiro, você que não conhece a gente e está assistindo esse podcast, pode deixar ali nas mensagens a sua pergunta, pode mandar também no nosso e-mail. A gente tem como colocar, Valério, no e-mail aqui? Então coloca aqui o e-mail. As redes sociais. As nossas redes sociais. Ia falar do nosso Instagram, que é o @Lumen Instituto. Nós temos o site também, www.lumeninstituto.com.br. Ou entra em contato também comigo, Ana Amélia, procura lá Ana Amélia Massucato. Juliane, qual que é a tua? É Juliane Guzoni. Juliane Guzoni também. Guzoni. Leandro Massucato. Então, entre em contato conosco para ajudar a gente a produzir esse nosso Lumencast. Construir esse espaço. Construir juntos. Meninas, obrigado por esse primeiro podcast, por esse primeiro episódio. E a gente vai construir muita coisa legal aqui, pode ter certeza.